Não me estava a esquecer, mas muito bem lembrar, agora já está. Muito bem. Ora, então, meus meninos, o teorema da função inversa, lembram-se, na última vez introduzimos esta notação para a derivada de y sobre dx, quer dizer, a derivada desta função, derivada de raiz de x, de y sobre dx. A função inversa vai nos dar o x à custa de y, x igual a y ao quadrado, deve mais para r mais também. E a regra da derivada da função inversa exprime-se muito facilmente, dizendo que dy sobre dx é igual a... É uma regra muito fácil, nós olhamos para aqui, pensamos nisto como se fosse uma fração e depois queremos escrever à custa da outra função, não é? Queremos o y à custa de x e, por outro lado, o x à custa de y. Como é que se relaciona isto, meus meninos? De maneira aritmética mais simpática. Vai ser esta fração, vai ser o inverso da fração que se obtém trocando aqui o numerador com o denominador, tal e qual como 2/3 são o inverso de 3/. Portanto, o teorema da função inversa diz assim, isto que aqui está é igual a 1 sobre a derivada ao contrário, derivada da inversa, dx sobre dy. Isto é o teorema da função inversa, escrito na notação de Leibniz, que nós fizemos na última aula. E agora, só temos que, para calcularmos esta derivada, só temos que olhar para a derivada desta função, derivada de dx sobre dy, a derivada de x como função de y, ou seja, a derivada de y quadrado. 2y. 2y. Nós temos aqui 2y. Fica fração igual fração sobre 2y. Vamos lá ver passo a passo, ver como isto é simples. Ora, a derivada de x é a ordem de y, a derivada de y quadrado, 2y, e agora, bom, nós queremos a derivada do y à custa de x, temos a derivada desta função raiz de x, é a inversa desta coisa, mas a variável agora é o x, portanto queremos isto à custa de x. Ora, o y é raiz de x, então vamos ali substituímos. Oi? Faltou, o que é que faltou aqui? Estão com atenção? O 2. Faltou 2, exatamente. Portanto, agora, usando este teorema da função inversa, nós recuperamos aquilo que já provavelmente sabíamos, a derivada da raiz quadrada. Nós normalmente não costumamos pensar ou obter a derivada da raiz quadrada desta maneira, mas é interessante e útil vermos como sai facilmente a partir do teorema da derivada da função inversa. Normalmente, como é que... Ora, então, Patrícia não percebeu de onde vinha o 2y, não, ok, vamos lá repetir. Portanto, o teorema da derivada da função inversa diz-nos isto que está aqui, esta igualdade. Derivada de uma função, derivada da inversa, se eu tenho esta função x igual a y quadrado, a inversa y igual a raiz x, então a derivada desta função, de y sobre dx, é 1 sobre a derivada desta. Vimos isto na última aula. E porquê, que tem a ver com os equilíbrios, vimos geometricamente no GeoGebra, fizemos esses bonecos e eu convido depois a irem rever, se quiserem, está tudo gravado. Portanto, temos o teorema da derivada da função inversa pode-se resumir nesta igualdade que temos aqui. E agora, dx sobre dy é a derivada de x à custa de y. Ora, o x é y quadrado. Qual é a derivada de y quadrado? 2y, é daí que vem 2y, está bem? Portanto, 1 sobre a derivada é o teorema. Isto é o teorema da derivada da função inversa. E depois, esta derivada em particular, dx sobre dy, é a derivada desta função, que é 2y. E depois chegamos aqui, finalmente, o y é raiz de x, substituímos, porque esta é uma derivada em função de x. A expressão final há de ser com o x. Ok, muito bem. Parece que ficou esclarecido, ainda bem. Muito bem. Portanto, terminamos o nosso exercício de aquecimento e vamos passar então aos nossos exercícios da folha, que começam precisamente sobre esta temática de derivada da função inversa. Agora que já estamos aquecidos, o exercício vai ser fácil. Vamos lá ver se isto agora fica direito. Ok. Portanto, é muito parecido, é o exercício 14 da nossa folha número 5. Entretanto, para o
caso de alguém ainda não se ter percebido, na próxima terça-feira teremos o nosso próximo mini-teste, que vai ser precisamente sobre toda esta temática de derivadas, folha 5, talvez um bocadinho da folha 6, vai ser o nosso próximo. E que desta vez vai ter uma novidade, já devem ter recebido também através da mensagem, através do Moodle, vamos ter um exercício que vai ser mesmo para escrever, para entregar por escrito e não só escolhas múltiplas. Ora bem, então o nosso exercício este é o exercício 14, não está aqui o número, mas é o exercício 14, se eu não me enganei no número, não é? Confirmam que é o exercício 14, derivada da função inversa? Sim, é. Muito bem. Está bem, portanto é algo parecido com aquilo que nós estivemos a fazer, também, muito parecido até. Neste caso temos uma função na linha A, y é x² mais 1, e nós queremos obter a derivada da inversa desta função. Temos y igual a x² mais 1, vamos escrever o x à custa do y, sendo que o x diz aqui que está entre 0 e mais infinito, e vamos querer calcular, por um lado, a derivada de y em ordem x, a derivada desta função e a derivada da inversa. Agora, com aquele exemplo atrás, espero que seja razoavelmente simples, porque quanto é que é o x aqui? Digam-me lá. Se o y é x² mais 1, quanto é que é o x? Isto é uma coisa simples. X² é de y menos 1. x² é y menos 1, muito bem. Se não fiz as contas mal. Não fez mal, não senhor. E depois o x, bom, como diz aqui que o x é positivo, o x está entre 0 e mais infinito, portanto podemos fazer a raiz quadrada sem problema e vai nos dar, portanto se o x x² era y menos 1, x vai ser a raiz quadrada de y menos 1. Ok? Está bem? Reparem que, em geral, se temos uma coisa ao quadrado, não temos que tirar e pôr raiz, mas neste caso diz ali que o x está entre 0 e mais infinito. Portanto, podemos fazer raiz quadrada e garantir que dá igual a x. Ora bem, então, a derivada do y em ordem a x é a derivada desta função que está aqui. Esta é uma facilidade, não é verdade, meus meninos? Derivada desta função, meus meninos. dy 2x, exatamente. Isto dá 2x. Agora reparem, o teorema que ainda agora revisitámos, diz-nos que esta derivada que aqui está, muito rapidamente podemos dizer assim, quanto é que isto é? Se isto é 2x, esta é quanto? 1 sobre 2x, exatamente, Vasco. Exatamente, então precisamos chegar aqui e dizer, isto é 1 sobre 2x, olhem com o teorema da inversa, isto é uma brincadeirinha. Okay? 1 sobre 2x. Okay? Portanto, esta igualdade é pelo teorema da derivada da inversa. Esta é a derivada da inversa, se esta é 2x, esta é 1 sobre 2x. Está bem? Mas reparem, ainda não está na forma que nós queremos. Porque, reparem, esta é a derivada em ordem a y, é x igual a raiz de y menos 1. A derivada tem que aparecer na letra y. Bom, e o que é que agora fazemos? Substituímos. O x é raiz de y menos 1 e já está. Não é muito diferente do que fizemos no exercício de aquecimento. Brincadeirinha. Está bem? É fácil também porque já tínhamos o outro exemplo mesmo ao lado, não é? Isto era só estar aqui mais um ou menos um é igual ao outro. Mas então, e agora este que é um bocadinho mais complicado? Vamos lá ver se a gente faz as mesmas coisas. Ok, o Elias chamou a atenção que falta o 2. Pois é, eu sou muito distraído a copiar coisas, mas há quem esteja... Não deixes passar, ainda bem, Elias. Portanto, faltava aqui o 2. Obrigado. Portanto, agora aqui há coisas que a gente ainda não sabe. Vamos lá pôr então... Oi, salto qualquer coisa. Falta os 2. Ainda perder os 2, por faz lá. Ok, portanto, temos y igual a x ao cubo mais 3x² mais 3x mais 2. X, bom, ainda não sabemos, não é? dy sobre dx, sabemos? Sim ou não? Se quiser. Sim, fácil, não é? Brincadeirinha. Está bem? É derivar isso, não é? Nada de especial. E mais? O que falta agora é encontrarmos estas coisas ao contrário. Bom, então vamos lá pôr dy sobre dx, coisas fáceis, não é?
Portanto, se é x ao cubo, derivada x ao cubo. Vai, toda a gente diz isso, não é? 3x ao quadrado 3x quadrado. Mais, Okay, mais here's what I found. 3x Whoops. mais 3. desculpem lá. Siri começou a falar aqui no meu computador, desculpem lá, eu cliquei, carreguei aqui no, sem querer. Ora bem, portanto, 3x quadrado mais 6x 6x, mais muito bem. Mais 6x mais 3. Bem. Portanto, isto sabemos. O que não sabemos ainda é a inversa, não é? Então, digam-me lá, o que é que a gente pode fazer para obter o x daqui? Agora temos ali um pequeno problema. Há bocadinho foi fácil, passámos um para o outro lado e depois foi a raiz quadrada e tal, e estava tudo bem. E agora? Parece que, à primeira vista, parece que temos que resolver uma equação do terceiro grau. Isso a gente não sabe, não é? Não podemos chegar ali e espetar com uma forma resolvente que a gente não conhece para equações de terceiro grau. Por acaso existe, mas é muito complicado. Eu confesso que não aceito de cor. Nunca soube de cor. Portanto, por aí, se calhar não vamos longe. Talvez seja melhor a gente olhar um bocadinho e ver se conseguimos captar alguma coisa dali. Alguma sugestão de como a gente pode reescrever esta expressão que aqui está, reparar qualquer coisa aqui que faça lembrar algum dos nossos amigos, dizer, epa, espera lá, eu posso escrever isto de outra maneira. Não podemos aplicar a regra de Ruffini? Bom, a regra de Ruffini serve para nós dividirmos um polinómio por x menos qualquer coisa, mas vamos dividir por quem? Não sabemos. E outro nosso amigo, nós por acaso teve uma situação em que resolvemos um exercício de duas maneiras, numa usávamos uma regra de Ruffini e noutra usávamos outra. X ao cubo mais 3x quadrado mais 3x mais... me faz lembrar assim uma... Faz lembrar o binómio. O binómio, boa, 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 muito bem Maria, muito bem. Faz lembrar o binómio. Então, para ser o binómio, x ao cubo mais 3x quadrado mais 3x mais quanto? Se fosse para ser era o binómio, era quem? Era qualquer coisa ao cubo, não é? Seria o quê? Será que estamos a reconhecer a forma do binómio? 1, 3, 3, o que é que vinha a seguir? Aqui em vez de 2. Lembram-se, os coeficientes do binómio aparecem nas linhas de triângulo de Pascal. Se uma linha tem 1, 3, 3, qual é o número que falta? Hello? É um. 1, não é? É 1. Ok, está bem. Então, mas 2 é 1 mais 1. A gente pode pôr aqui 1. Então, se fosse 3 ao cubo mais 3x quadrado mais 3x mais 1, isso era um desenvolvimento do binómio. Qual binómio? X mais 1 elevado ao cubo. Parece que não... Houve muito silêncio. Ao cubo. Ok. Algumas pessoas estão a dizer. Está bem. Está bem. Ok. Então, portanto, podemos dizer assim, isto é x mais 1 elevado ao cubo mais 1. Este não era assim tão fácil como antes, não é? Mas, portanto, reconhecendo aqui um binómio de x ao cubo mais 3x quadrado mais 3x mais 1 é o mesmo que x mais 1 elevado ao cubo. Portanto, como aqui está mais 2, então sobra 1. Ok, agora já é mais parecido com o que tínhamos antes. Certo? Então agora como é que tiramos aqui o x? Agora é a mesma coisa que fizemos há bocadinho. X mais 1 ao cubo mais 1 é igual a y. O que é que fazemos? Fazemos a derivada? Bom, primeiro temos que... Quer dizer, queremos aqui a expressão do x, não é? Sim. Temos a ordem x. Em ordem de x. Portanto, se é y igual a isto, eu vou por aqui ao lado, parece que vejo algum silêncio, algo preocupado, portanto vamos lá escrever aqui ao lado. Nós temos esta igualdade, y igual a x mais 1 elevado ao cubo
mais 1. E queremos tirar o x daqui. O que é que fazemos? Exatamente como fizemos há bocadinho, não é? O 1 passa para o outro lado, y menos 1 igual a x mais 1 ao cubo, e depois, portanto, vamos fazer devagar, aqui. Ter, equivalente, x mais 1 ao cubo igual a y menos 1, as contas devagar, x mais 1 ao cubo igual a y menos 1, e agora o x Raiz mais cúbica. 1, raiz cúbica de y menos 1 e depois o nesta seta, até não fica feio. Portanto, vamos pôr aqui equivalente ao x mais 1, x mais 1 a raiz cúbica de y menos 1. Vamos ver se está tudo ainda direito. Vamos lá ver passo a passo. O y é x mais 1 ao cubo mais 1. O x mais 1 ao cubo é igual a y menos 1. Fazemos raiz cúbica e agora passamos o 1 para o outro lado. Portanto, o x é igual a raiz cúbica de y menos 1 menos 1. Equivalente. X igual a raiz cúbica. Esta expressão. Já temos a expressão do x à custa do y, mas nós queremos agora obter a derivada a partir daqui. Bom, vai ser 1 sobre esta coisa, mas também convém, antes de mais, a gente se calhar escrever isto de outra maneira, não é? Esta expressão que está aqui também não é assim, escrito desta maneira, não é assim muito evidente o que é que isto dá. Qual é a primeira coisa que a gente pode logo ressaltar aqui desta expressão? É que aqui temos 3, 6, 3. O que é que podemos fazer? Pode pôr 3 em evidência. 3 evidência. Então vamos lá escrever, ok? Ajuda 3 vezes x quadrado mais 2x mais 1. Okay. O que é que podemos fazer a seguir? X quadrado mais 2x mais 1. Oh, é outra vez o nosso amigo. Não é um binómio. Outra vez binómio, não é? Neste caso é x mais 1 elevado ao quadrado. Então podemos escrever. Fica 3 vezes x mais 1 igual ao quadrado. Dá-nos jeito, porquê? Porque, bom, nós temos aqui a expressão do x mais 1 e depois nós vamos querer substituir à custa de y. Portanto, aqui tivemos que fazer um bocadinho mais de... Também já tínhamos aqui diferença no chat, que é o binómio, muito bem, exatamente. Okay. E, portanto, a derivada... Agora, a parte difícil estava aqui em nós arrumarmos estas contas, por isto tudo no lugar. Agora é simples. Agora, esta derivada do x à custa do y, aplicamos o teorema da inversa e vai ficar 1 sobre esta que aqui está. 1 sobre 3 vezes x mais 1 ao quadrado. A derivada do x em ordem y é a inversa da derivada do y em ordem x. Isto aqui é tranquilo. Reparem, o que seria complicado era se eu tivesse posto aqui 3x quadrado mais 6x mais 3 e depois não conseguia tirar daqui o x e pôr o y, mas com esta forma agora é fácil. Quanto é que é o x mais 1? Até temos ali no meio do caminho. Não é? O x mais 1 é raiz cúbica de y menos 1. Portanto, vai ficar 1 sobre 3 vezes raiz cúbica de y menos 1 elevado ao quadrado. Vamos escrever tudo, passinho por passinho. Portanto, nós vamos aplicar, mais uma vez, é o mesmo princípio. Aplicar a regra da inversa. Esta derivada é 1 sobre aquela. E depois substituir x mais 1 por raiz cúbica de y menos 1. E, portanto, reencontramos aqui esta expressão. Se quiserem escrever na forma de potência, reencontramos a regra da... A Patrícia também escreveu, exatamente. É exatamente isso. É esta expressão que nós obtemos. Reencontramos a regra da potência que nós conhecemos, não é? Se nós pensarmos que isto é y menos 1 elevado a 1 terço e aplicarmos a regra da potência, o que é que dá?
1 terço vezes y menos 1 elevado a menos 2 terços. Podem ver, dá exatamente 1 terço, e isto que aqui está é o tal y menos 1 elevado a menos 2 terços. Está exatamente aquilo que nós obteríamos se fôssemos calcular esta derivada por outro processo, que é a regra da potência. É sempre bom, é sempre positivo nós termos dois caminhos para calcular uma coisa, calcularmos de duas maneiras e ver que está igual. Dá-nos um... Logo, professor, a parte de baixo ficava igual a 3 vezes. Esta parte aqui, Sim. 3 vezes raiz cúbica de y menos 1, raiz cúbica de y menos 1 elevado ao quadrado. O que eu estava a dizer, se nós... Eu vou escrever, o que eu estava a dizer é que isto é igual a 1 terço. Vamos ver se... Ou mesmo dizemos que 1 terço vezes o y menos 1 elevado a menos 2 terços. Ok. Porque está aqui 1 terço, 1 sobre 3, está aqui... Isso, eu tinha percebido, tinha dito menos 2 terços em baixo, estava a ficar confuso, já percebi. Peço desculpa, eu exprimi mal, provavelmente. Não é? Portanto, este raiz cúbico ao quadrado aqui em baixo é o mesmo que isto, que está aqui deste lado. Tudo levantado a menos 2 terços. O y menos 1 é que está elevado a menos 2 terços e não no denominador. Pronto, não é? Senão estava a trocar o sinal duas vezes. Okay. Tem toda a razão e se calhar não, certamente, digamos, ao falar rapidamente, não me exprimi de forma totalmente clara e fez muito bem em chamar a atenção. Ok, meus meninos, perguntas. Isto de derivada inversa é uma boa... Ainda não sei, porque não fiz o teste, mas a derivada inversa é uma coisa candidata a aparecer, não é? Aparecer no teste. Se tiverem dúvidas, não tenham problemas nenhum em perguntar, em interromper. Já vou pôr isto tudo arrumado. Okay. Há dúvidas, meus meninos? Teste ou mini-teste? Pergunta abaixo. Sim, bom, às vezes isto, lá está, é a linguagem informal. Podemos chamar, quando eu digo teste, estamos a pensar no mini-testes. Nós temos 6 mini-testes, não temos outros que não se chamem mini-testes. Portanto, informalmente, às vezes chamam de teste, mas é disso que estamos a falar. Daquilo que vamos ter para a semana e depois, provavelmente, no final da outra semana, porque já não falta assim tanto tempo para o final do semestre. Okay? Portanto, provavelmente teremos na terça-feira, dia 5, depois deveremos ter um na outra semana a seguir e depois um no... Ora bem, então o nosso próximo exercício é um exercício em que espero bem que haja bastante colaboração, porque senão torna-se muito, muito monótono. O exercício tem muitas linhas, eu acho que nós podemos fazer para aí metade dessas linhas e deixar as outras para a próxima aula, para não ser demasiado cansativo. É um exercício simplesmente calcular derivadas. Bem? Portanto, é para nos recordar dos princípios básicos, um pouco de treino, de cálculo, basicamente calcular as derivadas e lembrar-nos as regras básicas da derivação. Penso que não tem sido nenhuma dificuldade especial, é só uma questão de nós estarmos bem atentos e fazendo as coisas direitinho. Lembrarmos da nossa amiga, claro, não podia deixar de ser, não é? Nossa amiga derivadinha está sempre presente. Ora, então, é o exercício 15 da nossa folha e depois a seguir mudamos para outro assunto, para não estarmos... Ora, querem escolher uma das alíneas para nós começarmos, meus meninos? Pode ser já a primeira. Já a primeira. Ok, está bem. Muito bem. Então, derivar esta coisa. Então, qual é aqui a regra que se destaca neste caso? Aquelas regras de cálculo de derivadas que nós aprendemos, qual é a regra aqui que se destaca? Olhamos para a estrutura desta coisa e vemos que isto, exatamente, multiplicação. Temos aqui um x² a multiplicar por um c. E qual é essa regra, meus meninos? Como é que a gente faz? Regra da derivação de um produto. Como é que a gente faz? Bom, vamos pôr até aqui em cima, porque não? Se eu tenho um produto, f vezes g, vou derivar. Qual é a regra que nós fazemos? Bom, é a derivada de f vezes g mais f vezes a derivada de g. Bem conhecido, não é verdade, meus meninos?
Regra da derivação do produto. Alguma dúvida sobre isto? Tudo bem conhecido, não é? Vamos dizer assim, esta podia sair no teste, que esta era fácil. Então vamos lá ver, será? Ver se a gente não se engana. Então, derivada de x², o que é que dá? Essa já está mais repensado, não é? 2x. 2x. E agora, e seno de 3x menos 1? O que é que a gente não se pode esquecer? Okay. A derivadinha. Derivadinha, muito bem. Então vamos lá ver. 2x vezes seno, tranquilo, não é? Portanto, é esta parte aqui. A derivada do x² multiplicado pelo seno. Mais o x² vezes a derivada do seno de 3x menos 1. Que é quanto? Cosseno de 3x menos 1. Cosseno de 3 menos 1, é isto? Então, e de que é que a gente não se pode esquecer, Tatiana? Temos que multiplicar outra vez. Temos de multiplicar pela derivadinha, que é quanto? 3? 3. Ok, mas realmente não pomos ali o 3, fica um bocado feio, costumamos arrumá-lo ali daquele lado, não é? Mas eu vou pôr assim, vou pôr assim para ficar mais aparente onde é que ele nasce. Não é? Claro que a gente podia pôr simplesmente 3x² cosseno, mas vou escrever desta maneira para ser bem aparente que onde é que vem aquele 3. E nós podemos pensar assim, mas espera lá, porquê é que aparece aquele 3? E se calhar até podemos fazer aqui uma pausa para metermos um boneco, não é verdade? Vamos fazer aqui um boneco. Vamos lá pôr aqui o seno. Vamos pôr o seno de x. O que é que acontece ao seno, se eu em vez de seno de x puser seno de 3x? O que é que aconteceu? Estão a ver qual é o seno? O seno de x é o verde, não é? E o seno de 3x é o vermelho. Reparem, por exemplo, aqui, como é que é aqui no ponto 0, não é? O seno de 0 é 0, o seno de 3 vezes 0 também é 0, cruzam-se aqui. Olhem para a relação que há entre este declive e aquele. Não é? O que acontece? Aqui temos declive igual a 1. O período passa a 1/3, exatamente. A frequência multiplica-se por 3, o período passa a 1/3. Isso significa que digamos, ele chega daqui a aqui, a esta altura, chega aqui num terço do tempo. Okay? Portanto, a velocidade tem que ser 3 vezes mais. É isso que, digamos, que podemos pensar que, né, isso para representar a ideia de que a derivada vai ser 3 vezes a derivada da outra. E podemos fazê-lo. Já agora até vamos fazer assim. Vamos fazer uma coisa ainda melhor. Vamos pôr aqui uma coisa a variar. Deixa. Ok, vamos tirar isto. E agora vamos lá ver o que é que acontece quando eu aumento a frequência. Não é? Quando eu tenho seno de 2x, seno de 3x, lá está, ele vai aumentar a frequência. E já agora vamos pôr a derivada, não é? Vamos pôr a gelinha. Vamos voltar ao princípio para ver o que acontece. Vamos pôr aqui a derivada. A cor de laranja está a derivada. Não sei se nota bem as cores. Vou pôr azul escuro. A azul está a derivada. Para o que é que acontece quando eu aumento a frequência? Estão a ver a derivada aumentar não apenas a frequência, mas também sabe como é que se chama esta? Chama-se Amplitude. Portanto, quando eu aumento a frequência, para que ele tem que chegar daqui até ali, tem que chegar mais depressa, porque a frequência aumenta, o período diminui. Então, a velocidade com que ele sobe tem que aumentar também. Está bem? Portanto, isto é uma, digamos, uma intuição do facto de eu multiplicar o x por ali tem esta consequência. A maneira de eu chegar lá mais depressa é ter maior velocidade. Portanto, a derivada vai aumentar, vai se multiplicar para aquele fator.
É um bocadinho um fait divers para nos dar alguma motivação e também porque, não é? Como sabem, uma aula sem bonecos não tem graça. Não é? Então vamos voltar ao nosso exercício. Ok. Bom, então agora querem sugerir outra? Já a segunda ou outra diferente? Podemos fazer já a segunda, professor. Podemos fazer a segunda, sim senhor. Fazer a segunda, não é? Agora, se a primeira era um produto de coisas, agora temos um quociente de coisas. Não é? Então vamos pôr aqui a nossa regra do quociente. Eu isto nem tinha posto os dólares bonitos. Agora vamos pôr. Agora a nossa regra do quociente diz o quê? Se eu tiver uma derivada do quociente, uma fração, f sobre g, o que é igual a derivada do quociente? É a regra que a gente conhece, já conhecemos isto bem, não é? Uma fração, digam-me lá, como é que é a regra da derivada do quociente? Entretanto, a Carolina pediu a linha C, já lá vamos. É a derivada de F menos G. Como é que é? Como é que é? A derivada de F vezes G. Derivada de f menos. F vezes a derivada de E. Ok. A de G. E o denominador? Por 2 vezes G. Não, é g ao Quadrado. quadrado. Regra derivada do quociente. Derivada de f vezes g menos derivada de f vezes g, a derivada de g dividido por g ao quadrado. Ok, então agora com isto presente, agora não há grandes problemas, é só aplicar a fórmula. Portanto, vamos lá ver. Fica uma fração. Em baixo é o g ao quadrado, mas podemos já pôr aqui 3x mais 5 ao quadrado. Em cima nós temos a derivada de x quadrado mais 1, que é, vou ver se dá para ver, se está tudo. Está aqui tudo mais legível, não é? Portanto, a derivada de x quadrado mais 1, que é quanto, meus meninos? Isto é brincadeira. 2x, 2x, a multiplicar por 3x mais 5, menos 3, 3 a multiplicar por x ao quadrado mais 1. x ao quadrado mais 1. 2, portanto, 2x, derivada deste, vezes o de baixo, 3x mais 5, menos 3, que é a derivada do 3x mais 5, vezes x ao quadrado mais 1, sobre 3x mais 5 elevado ao quadrado. Uma coisa que eu quero alertar os meus meninos é o seguinte: este 3x mais 5 elevado ao quadrado, deixem-nos estar quietinho. Não se ponham para ali agora a fazer 3x elevado ao quadrado, 9x quadrado, mais não. É completamente uma perda de tempo e mais, é um retrocesso. Porque muitas vezes a gente depois a seguir precisa calcular, por exemplo, a segunda derivada e aquilo que está ao quadrado depois vai simplificar com uma coisa qualquer e se a gente puser a desenvolver este quadrado, depois nunca mais se orienta. Portanto, deixem lá estar quietinho. Eu costumo dizer que muitas vezes os alunos têm o complexo do barbeiro. Agora andamos todos de cabelo mais comprido. Eu, por acaso, não, porque como eu rapo o cabelo assim com a máquina, não consigo cortar em casa, mas há muita gente que está com o cabelo comprido que agora não se pode cortar. E então o complexo do barbeiro é isto, é que o barbeiro normalmente quando vê um pelo tem que cortar. E aqui há muitos meninos, cada vez que vem uma coisa ao quadrado, tem que estar a fazer multiplicações. Deixem-me lá estar quietinho, não faz mal. Okay? Depois a gente agora pode arrumar esta conta, aqui fica 6x quadrado, por aí fora, podemos arrumar. Ali em cima faz sentido arrumar, temos aqui uma diferença, isto pode-se arrumar estas coisas. Ou os produtos, deixem-nos quietos, deixem lá estar quietos, não faz mal. Deixa agora a questão do resto das contas, não tem nada de problema. E a Carolina já tinha pedido a linha C, portanto podemos avançar por aí. Parem. Isto agora não é um quociente de coisas, agora é um seno de coisas. Está bem? Portanto, o que nós temos de saber é a derivada do seno, que é lá que é. E aqui às vezes as pessoas confundem-se com o seno, com o cosseno. A derivada de seno é... Os meninos, digam-me lá. Cosseno. A derivada de seno é cosseno, exatamente.
Portanto, isto vai dar o quê? Mais uma vez, assim como há bocadinho vimos naquele boneco, se eu tinha cosseno de 3, ou seno de 3x, depois não ficava só cosseno, tinha que multiplicar pela derivadinha. Aqui tenho que multiplicar pela derivadinha na mesma. A derivadinha o que é? Bom, mesmo que eu ainda não saiba qual é a derivada desta expressão que está aqui dentro. Então vamos escrever isso, para começar. A derivada de seno é cosseno, portanto há de ficar cosseno desta coisa que aqui está, vezes a derivadinha. A derivadinha, portanto eu vou pôr aqui a derivadinha, é esta coisa, derivada. Se eu não me enganei aqui, não escrevi nada. Portanto, acho que pus um parênteses a mais, mas não faz nada. Pus um parênteses a mais, já se tira. Portanto, o que é que nós temos aqui? Um seno. Qual é a derivada de seno? Então, precisamos saber, a derivada de seno é cosseno. Então, se estava seno de um comboio, fica cosseno do comboio. Mas depois, não podemos esquecer da derivadinha, ou seja, a derivada deste comboio. Ainda não acabámos, falta-nos calcular esta coisa. Não podemos parar aqui e dizer só cosseno. Já agora, se me tirar os parênteses, então, 2 sítios com parênteses a mais, fica feio. Portanto, cosseno deste comboio vezes a derivada do comboio. Ok, então e agora? Como é que calculamos a derivada do comboio? Bom, e agora... A derivada de um quociente. É outra vez a regra do quociente, exatamente. Portanto, o que nós vamos fazendo é da derivadinha em derivadinha até à vitória final. Isto não tem como não nos levar à vitória final. Portanto, o que é que nós fazemos? Fazemos a derivada de seno. E depois tem uma derivadinha. E a derivadinha é um quociente. Bom, então vamos aplicar a regra do quociente. E o quociente é a derivada no exponencial. Qual é a derivada exponencial? Temos a regra da exponencial. A exponencial é a mais fácil de todas, não é? A função mais fácil de derivar de todas. A derivada exponencial é a própria exponencial. Portanto, estamos bem. Então vamos lá continuar. Portanto, fica este cosseno que já cá estava. E agora temos uma fração. E é outra vez a mesma regra. Temos a elevado a x em cima, x ao cubo em baixo. O que é que nós vimos? A derivada do quociente é a derivada da primeira coisa. Ora, a derivada da elevado a x é elevado a x. Bem. Vezes o x ao cubo. Menos, e agora ao contrário. A coisa que estava em cima, que é o e elevado a x, vezes a derivada do cubo, que é? X ao quadrado. X ao quadrado, exatamente. Bem, e isto tudo sobre o x ao cubo elevado ao quadrado. Portanto, aqui, ora, aqui podemos pôr x à sexta, sem problema. Ok, está bem? E agora podemos pôr em evidência aqui o e elevado a x, mas também não podemos fazer assim muito mais. Agora dá isto e pronto, não é? Podemos pôr e elevado a x vezes... Ainda podemos dividir um bocadinho, simplificar as expressões, já agora podemos, não é? Mas se deixássemos assim, estava correto? Estava correto. Sim, não há problema nenhum, estava correto. Só como temos aqui 3x quadrado e aqui x ao cubo e aqui x à sexta, podemos dividir tudo por x quadrado, não é? Temos só para arrumar um bocadinho mais a conta, mas podemos pôr, até podemos pôr o e elevado a x, que até fica mais bonito escrito primeiro, e elevado a x, e depois fica a fração, dividindo tudo por x quadrado, fica x menos 3. X menos 3 sobre x. Não devemos ser escravos das simplificações. Certo? Portanto, elevado a x está aqui, podemos pôr evidência para fora. Portanto, eu pulo aqui antes, mas podia pôr depois do cosseno. Não há nenhuma regra que diga que tem que ser, mas fica simpático ali. Eu acho simpático, mas não é muito relevante. E aqui ficava x ao cubo menos 3x quadrado e aqui x à sexta. Então podemos dividir tudo por x quadrado. Mas não é obrigatório, não é? Assim fica... Vamos ver, seria útil se nós, por exemplo, a seguir tivéssemos que calcular a segunda derivada, temos que derivar esta expressão, reparem, aí daria bastante jeito de a gente cortar aqueles x quadrados, não é? Para não andarmos aqui com contas maiores, mas
não é absolutamente indispensável fazer isso. Mais pedidos, isto é temos que fazer como quando o telefone toca, quer dizer, as alíneas pedidas do exercício. O telefone toca já é muito antigo. Portanto. É muito antigo, não é? Há muita gente que ainda não tinha nascido nesse tempo. Mas ainda aqui há não muito tempo na Mixórdia de Temáticas houve uma rubrica que era quando a Mixórdia toca. Essa não é tão antiga, não é? Eu acho que quem não conhece a Mixórdia de Temáticas devia conhecer. Ora, uma daquelas estilo mini-teste. Ok. Está bem. Não sei, sinceramente, eu não consigo responder a essa questão porque, como digo, o mini-teste ainda não existe e, portanto, não sei o que é que vai sair no mini-teste, mesmo que eu quisesse dizer assim, vou pôr uma coisa parecida com o que sai no mini-teste, não sei. Não sei. Mas podemos, se calhar podemos saltear um bocadinho. Podemos aproveitar para hipoteticamente, exatamente, hipoteticamente. Ora, há um pedido da linha E, portanto, este não é hipotético, vamos então à linha E. A linha E. 1 mais x à quarta elevado a 2/3. Tem isso para aqui algures. Ou será que é o único que eu não está? Está aqui. Está aqui. Portanto, agora, mais uma vez, qual é o formato que nós temos aqui? É uma coisa elevada a um expoente. Portanto, importa-nos conhecer a derivada de uma potência, que nós vamos chamar de derivada da potência. Qual é a regra da derivada de uma potência? Tem uma coisa elevada a um expoente, nós conhecemos já alguns casos desses, conhecemos a derivada de x ao cubo, de x quadrado, e o que é que a gente faz? Não é? A regra é a mesma, vamos pegar um expoente, multiplicar pela potência com o expoente a baixar uma unidade. E nunca esquecendo da nossa amiga, não é? Da nossa amiga derivadinha. Então, se calhar podemos juntar aqui mais uma fórmula. Dizer assim, se eu tiver uma certa função, digamos assim, elevado a um expoente k, e calcular a derivada disto, vou pôr aqui um parênteses grande, calcular a derivada disto, não é? Portanto, assim, tenho uma coisa, uma função elevada a um expoente, calcular a derivada. O Vasco disse que não temos que fazer a derivadinha, exatamente. Então, qual é a regra de derivação que nós temos que aplicar? Bom, fica o k vezes o elevado ao expoente de k menos 1 vezes a sempre eterna derivadinha. Vai ficar k. Temos a regra da derivada de uma potência. Portanto, isto vale, por exemplo, se for x ao quadrado, 2 vezes x elevado a 1 vezes 1. É um caso particular esta regra, não é? Aplica-se em muito mais situações. Aplica-se nomeadamente neste caso, em que nós temos uma coisa elevada a 2/3. Está bem? Paulo, vamos ver o que é que se passa? Qual é a situação? Está ok? O que é que dá? O que é que dá, meus meninos? Para ver o que é que estamos a ver, não é? 1 mais x à quarta elevado a 2/3. O que é que vai dar? O expoente, a regra está aqui, não é? O expoente. 2/3 de 1 mais x à quarta, 1 mais x à quarta elevado a isto menos 1 terço, vezes a derivadinha, ou seja, a derivada de 1 mais x à quarta. É 4x ao cubo. É 4x ao cubo, muito bem. Portanto, 2/3. Okay, está aqui. 2/3, o expoente, vezes 1 mais x à quarta elevado a menos 1/3. 2/3 menos 1, dá menos 1/3. Vezes a derivadinha. 4x ao cubo. E derivadinha em derivadinha, a gente, mais uma vez, lá chega à coisa. Exatamente. O expoente é 2/3 menos 1. Menos 1/3. Muito bem. Ok, antes de passarmos, e vamos deixar outros para outras questões, vamos só falar um bocadinho, porque não sei, alguns de vocês se calhar não conhecem estas funções chamadas seno hiperbólico e cosseno hiperbólico. Podemos só fazer uma breve apresentação destes pequenos. Tem características interessantes. Começando pelo nome seno hiperbólico. Seno hiperbólico
obviamente faz lembrar seno e cosseno, e podemos reparar que há algumas nuances em que eles se assemelham do seno e do cosseno que nós estamos habituados e outras coisas em que eles diferem bastante. Por exemplo, o seno hiperbólico é definido desta maneira que está aqui em cima. O seno hiperbólico é e elevado a x menos e elevado a menos x sobre 2. E o cosseno hiperbólico definido desta maneira que aqui está. Não deixa de ser interessante nós começarmos mesmo por calcular a derivada e depois até podemos, mais uma vez, ir ali ver os bonecos destas coisas. A derivada desta função, o que é? Bom, é a derivada desta, menos a derivada desta, dividido por 2. Já agora, quando temos uma coisa como esta, está aqui uma coisa a dividir por 2, não é preciso ir aplicar a regra. Sim. O Vasco está a sugerir o boneco, exatamente o boneco do seno hiperbólico, do cosseno hiperbólico. Vamos fazer, claro, não podia deixar de ser, não é? Vocês conhecem, tinha que ser, o boneco é obrigatório. Ora, o que eu estava a dizer, né, era que não, apesar de estar aqui uma fração, não é necessário estar a fazer a derivada deste vezes 2 menos isto vezes a derivada de 2 sobre 2 ao quadrado. Não há necessidade de estar a aplicar a regra do quociente. Reparem, isto é metade desta coisa. A derivada de metade de uma coisa é metade da derivada. Portanto, posso fazer a derivada do numerador e dividir por 2. Não vale a pena estar a fazer essas contas, porque se repararem, a derivada de 2 é 0 e depois multiplicar por 2 e dividir por 2 ao quadrado em vez de dividir por 2 dá a mesma coisa. Estamos a perder tempo a fazer contas múltiplas. Portanto, o que é que isto vai dar? A derivada e elevado a x dá e elevado a x. Vamos fazer devagarinho. Vou pôr aqui a expressão. Uma questão. Sim? Essas funções do seno e cosseno hiperbólico só fazem sentido quando derivadas ou sem estarmos a abordar o tema das derivadas, elas também são possíveis? Elas fazem sentido, elas têm interpretações geométricas e interpretações físicas e, por exemplo, o cosseno hiperbólico, a curva do cosseno hiperbólico, quando nós vamos ver daqui a bocadinho no boneco, a curva do cosseno hiperbólico, ou então se calhar até vamos ver já o boneco, porque não? Aproveitamos para responder a estas questões e fazemos já o boneco. Cosseno hiperbólico X. Dá uma coisa assim. Assim, à primeira vista, muito despreocupadamente, se eu vos pusesse uma curva assim, vocês diriam que era o quê? Um x ao quadrado, um x a cubo. Um x ao quadrado, uma coisa assim do género, não é? X elevado a qualquer coisa. Uma coisa do género, não é? Vamos pôr aqui o x ao quadrado. Já agora até podemos pôr, bom, como passa aqui no 1, não seria se calhar o x ao quadrado. X ao quadrado mais 1, x ao cubo mais 1. Vamos pôr x ao quadrado mais 1. Ok? E nós podemos reparar que o x ao quadrado mais 1 é esta que está aqui a cinzento, não é? Está ali a cinzento, e o cosseno hiperbólico está aqui a roxo ou lilás, assim uma coisa. Não é? Daqui perto de 0, o x ao quadrado é maior, o x ao quadrado mais 1 é maior, não é? Mas se nós formos a ver, aqui a dada altura, perto do x igual a 3, mas não é, é perto do x igual a 3, mas não é do x igual a 3, elas cruzam-se e depois reparem que a curva lilás vai lá para cima. Tá bem? O que não é surpreendente, porque reparem, o cosseno hiperbólico é elevado a x mais uma coisa sobre 2. Portanto, vai se portar como uma coisa do tipo exponencial, digamos assim. E uma coisa do tipo exponencial vai sempre ser maior que uma coisa ao quadrado. Tá bem? Portanto, embora, assim, olhando só a curva, se eu mostrar só uma destas curvas, ou uma ou outra curva, se nós não soubéssemos, estivéssemos só a ver uma, bom, aqui podemos mandar embora, já voltamos, mas já agora acabamos esta conversa sobre o boneco. Se víssemos só uma destas curvas, sem saber qual era, podíamos eventualmente confundir, pensar, olha, é uma parábola ou não sei o quê. E não é totalmente estranho, porque em termos físicos, se nós tivermos um cabo pendurado só por duas pontas, digamos assim, e digamos, caindo sobre o seu próprio peso, a figura que ele desenha naturalmente é uma figura de uma catenária, que é uma função do tipo cosseno hiperbólico. Se nós, todavia, tivermos uma coisa como, por exemplo, os cabos de suspensão da ponte sobre o Tejo, que não estão só sujeitos ao peso, mas estão, digamos,
pendurados aqui um tabuleiro, não é? Ele vai se comportar, em vez de se comportar como uma catenária, vai se comportar como uma parábola. Portanto, é curioso que estas coisas têm alguma relação entre si, mesmo têm um significado físico, independentemente de falarmos em derivadas, ou seja o que for. Isto é uma das ideias para responder à questão se isto tem alguma coisa a ver fora das derivadas. Tem. Por outro lado, há coisas que já aqui, só por este boneco, e eu vou deixar só a catenária, há logo diferenças que saltam à vista. Reparem que tem aqui o seno, mas podia ter aqui o cosseno, até vou mudar aqui para cosseno. Diferenças que saltam aqui claramente à vista. Por exemplo, a função cosseno é uma função limitada, que toma valores entre -1 e 1. A função cosseno hiperbólica é uma função ilimitada, isto tende para infinito a uma grande velocidade. Por outro lado, podemos ver aqui uma outra espécie de semelhança entre as duas, é que a função cosseno é uma função par, tem uma simetria aqui na reta y igual a x. A função cosseno hiperbólico é também uma função par, também tem aqui uma simetria do mesmo tipo. Portanto, assim, por um lado, há coisa em que se parece, há coisa em que não se parece. Aqui o cosseno está sempre entre -1 e 1 e o cosseno hiperbólico está sempre entre 1 e mais infinito. Então elas, digamos, só, o único que tem aqui um ponto onde por acaso ambas valem 1, mas de resto são coisas muito, muito, muito diferentes uma da outra. E o seno hiperbólico também tem semelhanças com o seno e tem coisas muito diferentes. Vamos fazer o seno hiperbólico, já agora fazemos o seno hiperbólico, que desta vez ficou a verde, vou apagar aqui o seno agora. Até agora temos, por um lado, temos o seno hiperbólico e o cosseno hiperbólico. Também dá para reparar diferenças bastante substanciais. Por exemplo, o seno hiperbólico aqui é negativo, mas o cosseno hiperbólico nunca é negativo, é sempre de 1 para cima. O seno hiperbólico aqui vai para menos infinito, ali vai para mais infinito. É uma função ímpar, aí parece com a função seno, que também é ímpar, não é? E ainda não vimos muito sobre as derivadas destas coisas, mas podemos desconfiar de algumas coisas. Por exemplo, esta função, ao contrário aliás, cada uma destas funções, ao contrário do seno e do cosseno, não são periódicas. Está aqui uma diferença bastante grande. Esta função é sempre crescente, o boneco sugere, e podemos facilmente provar, e isso aí a derivada ajuda, não é? Esta função é sempre crescente, esta função cosseno hiperbólico tem um mínimo, aqui no x igual a 0, que vale 1, portanto é decrescente até a 0 e depois crescente, tem um mínimo absoluto. Ambas têm limites infinitos, quando x vai para menos infinito, esta vai para menos infinito e depois para ali mais infinito. Reparem, por outro lado, aqui estas duas, aqui a partir de certa altura parece que se estão a colar. Não é? Parece que um gráfico e a outra se vão sobrepor. Não são iguais, atenção, nunca são iguais, mas se formos a ver, e já vamos ver aqui um bocadinho a expressão de uma e da outra, percebe-se porque é que elas são muito, muito, muito próximas uma da outra, porque ao fim e ao cabo isto é e elevado a x mais e elevado a menos x sobre 2, isto é elevado a x menos e elevado a menos x sobre 2, mas quando o x é bastante grande, é elevado a menos x sobre 2, vai tender para 0, ou seja, a diferença entre estas duas coisas vai tender para 0, vai ser muito pequeno. Ok? Está bem? Já vimos algumas coisas sobre os bonecos, e então vamos lá ver a derivada e depois, se for preciso, se for oportuno, podemos voltar aqui ao boneco. Ora, então, a derivada desta função, não, aqui mais uns parênteses fora do lugar. A derivada desta função é muito fácil de calcular, como digo, eu posso pôr aqui o sobre 2 na mesma e fazer e elevado a x a derivada, que dá e elevado a x, menos a derivada do e elevado a menos x. Então, vai dar aqui, fração, numerador 2, e agora? No numerador nós temos a derivada de e elevado a x, que é e elevado a x, menos, está aqui o menos, não é? Menos a derivada de e elevado a menos x. Quanto é que é a derivada de e elevado a menos x? Quanto é que é? Digam-me lá. Do que é que a gente não se pode esquecer? Da nossa amiga derivadinha. Então, para derivarmos e elevado a menos x, o que é que eu tenho? Tenho uma exponencial, derivada da exponencial é a própria exponencial, portanto é elevada, vai dar e elevado a menos x. Ui, enganei-me. Menos x. E depois, o que é que temos que fazer? Multiplicar pela silêncio ensurdecedor, meus meninos. Derivadinha. A derivada de menos x. Quanto é que é a derivada de menos x? Menos 1. Então vamos lá ver.
E elevado a x, derivada de e elevado a x, menos a derivada de e elevado a menos x, que é e elevado a menos x, porque a derivada exponencial é ela própria, a multiplicar pela derivadinha, que é menos 1. Faltou-me o sinal menos. Bom, mas então, menos e aqui menos fica mais. Então isto fica, está bem? Ora, isto é o quê? Isto é a definição de, vamos ver acima, elevado a x mais elevado a menos x sobre 2. Vamos ficar acima. É elevado a x mais elevado a menos x sobre 2. Cosseno hiperbólico, como disse o Vasco, exatamente. Portanto, isto é cosseno hiperbólico. Bom, então isto se calhar não é assim muito surpreendente e até simpático, porque nós também estamos habituados que a derivada de seno seja cosseno. Portanto, a derivada de seno hiperbólico é cosseno hiperbólico. Boa, está fixe. Então, o que é que será a derivada de cosseno hiperbólico? Seno hiperbólico, espero eu. Hã? Seno hiperbólico, espero eu. Seno hiperbólico. Pois, o Rui diz seno hiperbólico e o Paulo diz menos seno hiperbólico. E o que é que será? Nunca tem rasteira. Menos Bom, se calhar é melhor a gente fazer a conta para ver, não é? Portanto, igual a x sobre 2. Enganei a escrever, vamos lá ver. Derivada de e elevado a x mais e elevado a menos x sobre 2. Até mesmo olhando para o que está em cima, a gente rapidamente vê o que é que vai dar, não é? Porque reparem, fica derivada e elevado a x dá e elevado a x e depois derivada e elevado a menos x. Fica e elevado a menos x vezes a nossa derivadinha, ou seja, fica a multiplicar por menos 1. Quer dizer, este mais passa a menos. Então quanto é que dá, afinal? É o seno hiperbólico. Pois. Encontramos outra nuance, digamos, em que é diferente. O Paulo diz que ok. Encontramos outra nuance em que é diferente. Assim, a derivada do cosseno é menos seno, mas este não. A derivada do cosseno hiperbólico é mais seno hiperbólico. Ou seja, aqui não há nenhuma que tenha o sinal menos. Tá bem? A derivada de seno hiperbólico dá cosseno hiperbólico e a derivada de cosseno hiperbólico dá seno hiperbólico. Portanto, aqui não há nenhum sinal menos. Se repararmos bem, isto está de acordo com aquilo que nós vimos aqui naquele boneco. Reparem, o cosseno hiperbólico é sempre crescente, tem uma derivada que é cosseno hiperbólico, que é sempre positiva. Está certo, não é? Agora já estão a ver, espero. Agora já, obrigado. Peço desculpa, ainda bem que chamou a atenção. Portanto, nós estávamos a ver assim, se eu tivesse isto, seno hiperbólico ao quadrado, seno hiperbólico ao quadrado mais seno hiperbólico ao quadrado, isto igual a 1, isto não pode ser, de certeza, não é? Portanto, estávamos a dizer isto assim, não pode ser. Isto não pode ser, não é? Estão a ver porque é que não pode ser? Isto tende para o infinito, portanto, isto é coisa ao quadrado, isto vai ser gigante, se manda com outra coisa, isto não pode ser igual a 1. Mas, por outro lado, também se reparar, devem ter reparado há bocadinho, chamamos a atenção que o cosseno hiperbólico e o seno hiperbólico são muito próximos um do outro quando o x é relativamente grande, não é? As duas curvas quase que se sobrepõem e, de facto, a forma, talvez surpreendentemente ou não, mas se nós pensarmos depois um bocadinho, não é tão surpreendentemente assim, a forma fundamental é bem parecida com a dos senos e cossenos, só que esta agora é que leva um sinal menos. Então a gente pode dizer assim, quando derivamos não aparece sinal menos nenhum, mas na fórmula fundamental, onde as outras têm um sinal mais, estas têm um sinal menos. Portanto, cá temos outra vez mais uma nuance, uma variante das propriedades que conhecemos do seno e do cosseno, que funcionam de maneira um pouco diferente para as funções hiperbólicas. E já agora eu deixo como exercício, um exercício simples, não é complicado, deixo como exercício verificarem que isto é mesmo verdade. Tá bem? E como é que a gente verifica que isto é mesmo verdade? É fazer conta. Reparem, o seno hiperbólico é elevado a x mais elevado a menos x, o seno hiperbólico é elevado a x menos elevado a menos x, tudo, cada um sobre 2. Portanto, se eu chegar aqui e substituir o seno hiperbólico pela sua fórmula e o seno hiperbólico pela sua fórmula, fizer esta conta,
levar as coisas ao quadrado, aplica as regras normais do cálculo e vê-se que dá 1. Portanto, não há mistério nenhum, é mesmo aplicar, fazer a continha e ver que dá. Okay, tá bem? Então, ficámos um bocadinho, aproveitámos uma parte da nossa aula para tomar algum contacto com estas funções. Já agora, não é por acaso que elas se chamam hiperbólicas, não é? Portanto, hiperbólicas vem de hipérbole e de facto isto tem a ver com hipérboles. E se repararem, uma forma que dá uma hipérbole, uma forma do tipo a ao quadrado mais b ao quadrado igual a 1 dá uma circunferência, e uma forma do tipo a ao quadrado menos b ao quadrado igual a 1 dá uma hipérbole. Portanto, isso tem algo a ver com a forma destas coisas. E pode-se perguntar, será que também há cossenos e senos para outras figuras sem ser círculos e hipérboles? Bom, também pode haver. Mas aí, com formas tão bonitinhas, tão arredondadinhas como estas, eu não conheço, mas em princípio pode haver. Ok, meus meninos, já não temos assim muito tempo, eu proponho fazermos mais um exercício. Eu tinha outra temática que tinha pensado fazer, mas não vale a pena começarmos agora no fim, sobre os teoremas de Rolle e de Lagrange, fica para a próxima aula, temos tempo, não estamos propriamente pressionados em termos da matéria para o teste, nem nada, fazemos isso depois com calma na próxima vez. Portanto, aproveitámos se calhar o final para uma destas alíneas e terminaríamos depois, se calhar, até terminaríamos 1 ou 2 minutos mais cedo, não faz mal. Tem alguma sugestão em particular? Ou então também podemos fazer outra coisa, que é deixamos como TPC, ou às perguntas se é hipotética ou real. Mais uma vez, não me comprometo, a que dá sair. Não percebi? O da raiz cúbica, 1 sobre a raiz cúbica. 1 sobre raiz cúbica. Esta aqui, Sim. ok. Está bem. 1 sobre raiz cúbica. Então vamos lá ver. Ajuda, como é que nós lidamos com estas coisas? A maneira mais simples de lidar com estas coisas é voltarmos àquela forma que temos aqui em cima. Portanto, é pensarmos nisto como uma potência. Está bem? Portanto, o que é raiz cúbica? Raiz cúbica é o mesmo que estar uma coisa elevado a 1/3. Portanto, temos este x² mais x mais 1 elevado a 1/3. E depois, por outro lado, está no denominador, portanto, já não é 1/3, mas sim menos 1/3. Ou seja, vamos escrever isto assim. Vamos pôr. O primeiro passo é reescrevermos isto na forma de uma potência. Portanto, x² mais x mais 1. Raiz cúbica disto é isto elevado a 1/3, mas 1 sobre isso, então passa a, falta. Estava mal escrito, não é? Menos 1/3. Está bem? Está bem até aqui? Bom, e então, reescrevendo dessa maneira, então agora aplicamos a regra da potência. Também a regra da potência diz, bom, pegamos no expoente, multiplicamos por a base elevado a este expoente que aqui está, menos 1, portanto estava menos 1/3 e agora fazemos menos 1/3 menos 1, e multiplicamos, como sempre acontece, pela nossa querida amiga derivadinha. Portanto, o que é que vai dar? Menos 1/3 vezes isto elevado a menos 1/3 menos 1, vezes a derivadinha. Ok? Então só escrever para ficar completo. Portanto, menos 1/3 vezes x² mais x mais 1 elevado a menos 4/3 vezes a derivadinha. derivada de x² Derivada de x² mais x, mais x mais 1. que dá, bom, agora não vale a pena demorar, 2x mais 1. Okay? Portanto, menos 1/3 vezes isto elevado a menos 4/3 vezes a derivadinha, 2x mais 1. E temos a derivada calculada. Está ok, meus meninos? Uma dúvida? Professor, no exercício a seguir, Exercício a seguir. Sim. Este aqui do t menos 2 sobre t mais 1 elevado a 9.
Sim. Sim. Depois a derivadinha vai ser a derivada do quociente. Exatamente. Depois a derivadinha vai ser a derivada do quociente. Vai termos 9 vezes isto igual a 8 vezes a derivadinha. A derivadinha é a derivada do quociente. E como eu disse, a gente vai de derivadinha em derivadinha até que acabou de calcular, não é? Portanto, foi isso que eu chamei um bocado fileiramente de derivadinha em derivadinha até à vitória final. É assim que a gente chega lá. Portanto, eu deixo todas estas outras alíneas que não fizemos, ficam como TPC, a gente depois responde a todas as dúvidas que houver da próxima vez e pronto, e terminamos por aqui até quinta-feira, está bem, meus meninos?